Hey guys, how are you? Hoje eu vou falar sobre perguntas muito comuns em inglês e a gente vai esmiuçar os exemplos que eu trouxe aqui. Inclusive eu peguei trechos de vídeos em inglês, então eu peguei a pergunta para a gente analisar e entender direitinho como é que faz essa pergunta, né? Como é que ela se forma ali, o vocabulário envolvido, a pronúncia também, como eles juntam ali. Então, um pacote completo aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um trechinho, uma pergunta em inglês falado por um nativo e aí a gente vai então trabalhar com cada um desses exemplos e aí eu vou explicando os detalhes para vocês. Eu acho que o melhor jeito de aprender é na prática, não é? Então você vai ouvir aqui e vai ver na vida real como eles falam e vamos analisar então como se formam essas perguntas e todos os detalhes. Para a galera aí que quer ou precisa aprender inglês do começo, passo a passo, ou a galera que já tem conhecimento, já está mais ou menos no intermediário aí, mas não consegue pôr em prática o que você já sabe. Em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso passo a passo, ideal para quem é iniciante, até intermediário. Galera que está fazendo, está aprendendo muito, está deslanchando, hein? Tem o link aí na descrição do vídeo, é só você clicar nesse link e você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp, é o nosso grupo VIP. Eu passo todas as informações, né? A equipe vai estar lá para passar todos os detalhes dentro desse grupo. Então vamos lá, vamos começar? Do you have money? Do you have money? Do you have money? Só que ela falou bem rápido, mas é assim que é a vida real, tá? É assim que vocês vão escutar. Ela fala isso aqui. Do you have money? Pensa no seguinte, você sempre tem que aprender frases que são comuns, que você vai poder usar em várias situações. Uma delas é você saber fazer a pergunta do you have, que significa você tem. Porque é o tipo da pergunta que a gente usa muito. Você tem isso, você tem aquilo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então a gente vai perguntar e falar esse tipo de frase com muita frequência. Então é uma coisa que vale a pena você aprender logo no começo. Então do you have é você tem e aí você completa com o que você quiser. Eu vou dar outros exemplos, né, de ideias para você completar aí. Vou explicar alguns detalhes ainda de palavras que você coloca aí depois, mas a ideia central aqui, a frase central é do you have? Bom, agora tem alguns detalhes. Né, porque você poderia simplesmente aprender que você tem dinheiro? É essa frase, acabou. Mas muita gente já vai parar e olhar e ficar pensando, por que tem esse do aí? Esse do é uma palavra que indica o tempo verbal. Em inglês, na maioria das frases, eles não conjugam os verbos como a gente. Ao invés de ficar colocando essas terminações num verbo, eles usam uma palavra que vai indicar o tempo. No caso do tempo presente, você vai usar o do. Então o do ele não tem tradução nessa frase, ele apenas indica que a sua pergunta está no presente. Ele tem uma função ali, mas não uma tradução. Então, quando você vai fazer uma pergunta em inglês, você tem que indicar qual é o tempo verbal dessa pergunta. Tá? Você não mexe no verbo, você coloca uma palavra para indicar isso. Se for no presente, você vai colocar o do antes da pessoa. No caso aí é o you, né? Do pronome ou da pessoa. Então, do you have é você tem. Você está perguntando. A pronúncia de dinheiro, que eu sei que muita gente fala errado, né? A pronúncia é money. Money. Não é money. É muito comum os alunos falarem money. Você pode falar do you have money? Sem problemas, tá? Todo mundo vai te entender. Ponto é, você precisa ser capaz de entender quando o falante nativo fala no dia a dia. Você viu como é que a moça falou? Ela não falou do you have money. Tá? Você vai ouvir pessoas falando tudo separado. Eu vou mostrar exemplo aqui. Mas em muitas situações a pessoa vai falar rápido. E aí ela pode pronunciar esse rápido da seguinte maneira. Ela pode juntar o do you, então você escuta a pessoa falando do you have money. Pode ser mais rápido ainda e a pessoa juntar as três palavras. Do you have money? Você escuta um Jeff. A pessoa junta o do you have em uma coisa só. Do you have money? Esteja preparado para escutar. Do you have money? Do you have money? Do you have money? Esse daqui, ó. Do you have a question? 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 Então, ó, do you have a question? Você tem uma pergunta? Você tem alguma dúvida? Um detalhe aqui é o seguinte, a question é uma pergunta.
Então esse a significa em inglês um ou uma. Esse a pode ser pronunciado. A pronúncia isolada dele é a, tá? A letra A em inglês é a, não é? No alfabeto. Então, o a você pronuncia a. Nunca é a, como muita gente acha. Do you have a question? Então a pessoa poderia falar assim, né? Mais pausado. Você geralmente vai ouvir esse a reduzido. Ao invés de a, você vai ouvir que eles falam a. E aí emenda em alguma coisa, né? No caso aqui vai emendar com o have, então você vai ouvir have a. Do you have a question? Tá vendo? Do you have a question? Do you have a question? Às vezes eles falam o a, principalmente quando está falando mais devagar ou dando uma ênfase. Ó, agora. Do you have a boyfriend? Tá vendo? Do you have a boyfriend? Do you have a boyfriend? Você tem namorado? Do you have a boyfriend? Do you have an idea? 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 Você tem uma ideia? Aqui, ó, uma ideia. Só que nesse caso a gente usou an idea. Então esse an é igual ao a. Significa um e uma. A diferença nesse caso é por causa do início da próxima palavra. Então se a palavra começa com um som de consoante, você vai usar a. Se ela começa com um som de vogal, você usa an. Tem mais um? Do you have a bicycle? Do you have a bicycle? Do you have a bicycle? Agora tá fácil, né? Do you have a bicycle? Você tem bicicleta? É comum em português a gente falar assim, você tem bicicleta? Você tem carro? Você tem casa? Nem sempre a gente coloca um carro, uma bicicleta, uma casa. Em inglês, você deve colocar. Se você está se referindo a algum substantivo, a alguma coisa no singular, você vai sempre colocar um ou uma, mesmo que você não fale em português, tá? Então, esse é um erro comum dos iniciantes, deles pularem esse artigo, porque em português nem sempre a gente fala, mas em inglês eles sempre vão falar esse artigo, a ou an. Vamos ver, tem mais um exemplo aqui. Do you have siblings? Do you have siblings? Do you have siblings? Do you have siblings? Você tem irmãos? Alguém vai perguntar, ué, mas não era brother ou sister? Quando você quer se referir em geral, sem especificar se é o irmão ou irmã, eles têm a palavra siblings. Presta atenção que ele vai falar aqui, ó. Do you want a hint? Do you want a hint? Do you want a hint? A pessoa poderia falar, do you want a hint? Você quer uma dica? Quando tem o want e o a na frente, eles emendam. Então eles tiram o t e falam wanna. Do you want a hint? Aí o próximo. Do you want it back? 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 Você quer isso de volta? It é o pronome inglês que significa ele ou ela, quando você está falando de animais, em alguns casos, e de objetos, tá? Não vou entrar nesse detalhe agora, mas lembra que o it sempre se refere a alguma coisa. Se eu olho para você e falo, você quer? Você sabe que eu estou falando da caneta. Em português, normalmente a gente para no verbo. A gente fala, você quer? Acabou. A gente usa só o verbo e o resto a gente subentende, né? Você quer alguma coisa, é óbvio. Em português, para nós, é óbvio. Só que em inglês, se você falar, eles vão entender. O normal do idioma é sempre completar, né? Então, você quer alguma coisa. Se você não quer falar o nome do objeto ou da situação ou do que quer que seja ali naquela frase, você coloca it. Aqui também, né, o want, ele tira o T na hora de falar e emenda com o it. Por isso que você ouve do you want it? Do you want it back? A palavra back significa de volta. Valeu, galera? So, thank you so much for being here and I'll see you next time.